Você já ouviu falar de Timóteo? Mas será que conhece realmente quem ele foi? Entre as páginas da Bíblia, ele é lembrado como o jovem discípulo fiel de Paulo. O rapaz de saúde frágil, porém fé inabalável. Um servo leal, disposto a enfrentar prisões, perseguições e até ameaças de morte, tudo por causa do Evangelho. Mas existe um lado da história de Timóteo que poucos conhecem. Uma história silenciosa, escondida nas entrelinhas. Uma história oculta. E ela começa muito antes de Timóteo se tornar pastor em Éfeso. Antes mesmo de suas cartas serem escritas por Paulo. Essa história começa com uma dor. Uma ausência. Uma infância marcada por um vazio. O vazio de um pai ausente. Timóteo cresceu em Listra, uma cidade que, apesar de ter sido evangelizada por Paulo, ainda era dominada por tradições pagãs. Seu pai era grego. Um homem que não seguia o Deus de Israel. Sua mãe, Eunice, era judia, uma mulher de fé genuína. Mas era dela, e de sua avó Lloyd, que Timóteo aprenderia as Sagradas Escrituras. E enquanto outros garotos da cidade corriam livres, adorando deuses estranhos e se entregando aos rituais da Grécia, Timóteo ouvia sua mãe sussurrar versos do Torá à beira da cama. Era ali, na simplicidade do lar, que ele começava a ser moldado. Mas havia algo em seu olhar. Algo que nem Eunice compreendia completamente. Timóteo carregava um chamado. Um peso. E junto com isso, um conflito interno. Como confiar plenamente em um Deus que permitiu que ele crescesse sem o apoio paterno? Como assumir o ministério ao lado de Paulo se ele sequer se sentia digno? Como pastorear uma igreja inteira se por dentro ele ainda carregava um menino quebrado? A história de Timóteo é mais do que fidelidade. É a história de alguém que foi forjado na dor, treinado no silêncio, e enviado para confrontar gigantes, não só os externos, mas principalmente os de dentro de si mesmo. E é sobre isso que vamos falar agora. Sobre a história que ninguém te contou. Sobre os conflitos que não estão nos versículos, mas moram nas entrelinhas da alma. Prepare-se para descobrir a verdade por trás da coragem de Timóteo. A verdade que te fará enxergar sua própria caminhada de fé de uma forma completamente nova. Porque às vezes, os maiores homens de Deus são aqueles que lutam todos os dias para continuar de pé. Se gostou dessa introdução, confira outras histórias aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E não saia do vídeo. No final, temos uma oração poderosa que pode transformar seu dia. Listra. Uma cidade esquecida por muitos, mas conhecida pelo céu aberto e pelas vozes que coavam nos templos dedicados a deuses pagãos. Estava localizada na região da Licaonia, no coração do Império Romano, onde o cristianismo ainda engatinhava em meio a olhares desconfiados e perseguições constantes. Era uma terra de contrastes. De um lado, a cultura grega impunha suas filosofias, seus ídolos esculpidos em mármore e seus banquetes repletos de exagero. Do outro, os judeus espalhados tentavam manter suas tradições vivas, ensinando a Torá aos filhos, mesmo que escondidos, mesmo que rejeitados. No meio disso tudo, crescia Timóteo. Nascido de uma mãe judia chamada Eunice, e de um pai grego de nome desconhecido, não mencionado nem mesmo por Paulo, Timóteo cresceu entre dois mundos. E não pertencia completamente a nenhum deles. Na casa humilde onde vivia, não havia luxo, mas havia algo que dinheiro algum podia comprar: fé. Sua avó, Lloyd, era a base. Sua mãe, Eunice, era o exemplo. Ambas crentes sinceras no Deus de Israel, mesmo em meio a um ambiente que desprezava suas crenças. Enquanto seus amigos aprendiam sobre Zeus e Apolo, Timóteo aprendia sobre Abraão, Moisés, Davi. Enquanto os garotos se preparavam para jogos e glórias humanas, ele ouvia histórias sobre fé, obediência e sacrifício. E ainda assim, algo dentro dele doía. Ele via os meninos com seus pais, figuras fortes, influentes, respeitadas. Timóteo não tinha isso. Seu pai era ausente, talvez por desprezo, talvez por desinteresse, talvez por não saber lidar com o que havia dentro daquele menino quieto e observador. Mas o que ninguém via, era o que Deus já via. Ali, naquela terra misturada e confusa, ele estava formando um vaso. Um líder. Um discípulo para uma das missões mais importantes do Novo Testamento. Quando Paulo passou por Listra pela primeira vez, Timóteo era apenas uma criança. Mas algo naquela visita mudou tudo. Paulo foi apedrejado até quase a morte, e mesmo assim, voltou à cidade. E aquele menino, com olhos atentos e espírito inquieto, testemunhou tudo.
Ali começava a semente da coragem. Ali nascia o desejo de segui-lo. Não por fama, não por honra, mas por verdade. Timóteo era tímido, jovem, questionado por muitos. Mas Deus não escolhe os mais preparados. Ele prepara os que escolhe. E Timóteo havia sido escolhido. Timóteo não foi apenas mais um discípulo na jornada de Paulo. Ele foi um elo crucial. Um filho espiritual que carregava sobre os ombros a continuidade de uma missão que ameaçava o império. Mas para chegar até lá, ele precisou enfrentar mais do que perseguições externas. Precisou encarar os fantasmas dentro de si. O reencontro com Paulo aconteceu anos depois. Timóteo já era conhecido entre os irmãos de Listra e Iconio por seu testemunho firme e seu coração ensinável. Mas havia um detalhe que chamava atenção: ele era filho de um grego. E isso, para os judeus mais radicais, era um problema. Mesmo sendo fiel, mesmo tendo um coração consagrado, sua origem dividida era uma ferida aberta diante dos olhos do povo. Foi por isso que, quando Paulo decidiu levá-lo em sua segunda viagem missionária, a primeira exigência foi a circuncisão. Imagine isso. Um jovem já salvo pela graça, já cheio do Espírito, ser convidado a sofrer uma marca física. Não por necessidade espiritual, mas por estratégia. Por causa da tradição dos judeus. Era uma prova de fogo. E Timóteo aceitou. Ele se sacrificou em silêncio. Abriu mão do próprio conforto. E deu o primeiro de muitos passos que exigiriam renúncia total. Ao lado de Paulo, aprendeu a viver na estrada, sem morada fixa, comendo o que tinha, ou jejuando quando não havia nada. Aprendeu a entrar em sinagogas e ser odiado. A pregar em praças e ser zombado. A anunciar Cristo em cidades pagãs e sair fugido no meio da noite. Mas havia algo ainda mais difícil do que tudo isso: a dor de ver seu mentor sendo preso, açoitado e caluniado, e não poder fazer nada. Timóteo testemunhou tudo. Ele viu Paulo ser chamado de farsante, de louco, de blasfemo. Ele viu multidões querendo apedrejá-lo. E, mesmo assim, permaneceu. Mas não sem lutas internas. Por várias vezes, Timóteo pensou em desistir. Em voltar para Listra. Em viver uma vida tranquila, cuidando de sua mãe idosa e fugindo da pressão. Ele era jovem, tímido, com saúde frágil, e cercado por gigantes espirituais. Como suportar o peso da liderança de uma igreja em Éfeso, uma cidade perversa, onde cultos a deuses estranhos dominavam a alma do povo? Paulo sabia disso. Por isso, escreveu: ninguém despreze a tua mocidade. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Essas palavras não foram ditas ao acaso. Foram ditas porque Timóteo estava à beira de ruir. Ele sofria pressões dos falsos mestres. Era julgado por sua juventude. E ainda assim, precisou erguer a voz, combater heresias, confrontar líderes corruptos e manter acesa a chama da fé. Era como se Deus o colocasse constantemente no meio da tempestade, para mostrar que mesmo frágeis, os escolhidos dele jamais serão quebrados. Timóteo estava sozinho. Paulo, seu pai espiritual, havia sido preso mais uma vez, e agora, em Roma, aguardava o pior, a morte. A igreja de Éfeso, sob os cuidados de Timóteo, estava em colapso. Falsos mestres surgiam por todos os lados, misturando doutrina com paganismo, manipulando o povo com promessas de bênção sem cruz, vendendo um evangelho sem renúncia. Os fiéis estavam confusos. Alguns se desviavam. Outros ameaçavam se voltar contra o próprio pastor. Timóteo era jovem, mas agora, pela primeira vez, se sentia velho, exausto, vazio. E foi nesse momento, no meio da noite, que ele se dobrou ao chão de pedra. Não havia ninguém por perto. Apenas o som do vento e o peso do mundo em seus ombros. Ele chorou. Mas não por medo dos homens. Chorou porque sentia que Deus o havia abandonado. E então, chegou a carta. Escrita à mão. Com palavras firmes, mas cheias de ternura. Era Paulo. Do frio de uma prisão romana, o apóstolo escrevia ao filho que tanto amava: Timóteo, meu filho amado, lembra-te de avivar o dom que há em ti, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Aquelas palavras rasgaram o peito de Timóteo como uma espada de luz. Deus não nos deu espírito de covardia. E ali, naquele instante, a chama que estava prestes a se apagar foi reacendida. Timóteo se levantou. Naquela mesma semana, convocou a igreja.
Enfrentou os falsos mestres publicamente. Repreendeu os mercadores da fé com autoridade. Chorou com os humildes, orou com os doentes, ergueu os abatidos. E então, diante de todos, revelou uma decisão. Ele não deixaria Éfeso. Não fugiria do chamado. Não voltaria para Listra. Não se esconderia em sua dor. Ele morreria ali, se fosse preciso, mas morreria fiel. Foi naquele momento, sob pressão máxima, que a verdadeira essência de Timóteo veio à tona. Não mais como o menino inseguro de Listra, mas como o guerreiro espiritual que Paulo havia treinado. Ele entendeu que a força de um servo não está na sua voz, nem na sua presença, mas no seu espírito. E embora a história não registre como foi o fim de Timóteo em detalhes, há uma tradição antiga, passada entre os cristãos da igreja primitiva, que diz: Timóteo morreu apedrejado por confrontar uma procissão pagã em Éfeso. Não recuou. Não silenciou. Não negociou sua fé. Ali, na mesma cidade que tentava sufocar o evangelho, ele tombou. Mas sua chama jamais se apagou. Muitos nomes brilharam ao longo da história da fé: Pedro, João, Tiago, Paulo. Mas Timóteo? Ele não buscou holofotes. Ele não fundou impérios. Ele não escreveu cartas, mas foi destinatário de algumas das mais profundas instruções do apóstolo dos gentios. E isso diz muito. A história oculta de Timóteo não é feita de vitórias grandiosas diante dos homens. É feita de pequenas renúncias, silêncios obedientes, fidelidade na rotina, coragem nos bastidores. Ele não foi lembrado por milagres espetaculares, mas por sua constância em meio ao caos, por sua fé mesmo sem aplausos, por sua obediência mesmo quando o medo falava mais alto. É por isso que sua história é tão necessária. Porque, no fundo, a maioria de nós se parece mais com Timóteo do que com qualquer outro personagem bíblico. Quantas vezes nos sentimos desprezados por nossa juventude, pela origem, pela aparência, pela fragilidade? Quantas vezes achamos que não somos espirituais o suficiente, fortes o suficiente, dignos o suficiente? E, ainda assim, Deus nos chama, nos forma, nos envia. Porque o Evangelho não foi construído por gigantes invencíveis, mas por homens quebrados, que decidiram não desistir. Timóteo poderia ter dito não quando Paulo o convidou. Poderia ter voltado para casa quando as perseguições começaram. Poderia ter se escondido quando Éfeso se levantou contra ele. Mas ele permaneceu. E por causa disso, por causa da sua firmeza silenciosa, milhares conheceram Cristo. Igrejas foram sustentadas. Pastores foram treinados. E a chama do Evangelho não se apagou. No céu, Timóteo jamais será lembrado como tímido ou fraco. Lá, ele é visto como servo fiel. Aquele que terminou a carreira. Aquele que guardou a fé. E nós? Estamos dispostos a fazer o mesmo? Estamos dispostos a sermos fiéis mesmo sem reconhecimento? A continuarmos mesmo quando a força acaba? A dizermos sim a Deus, mesmo quando tudo em nós grita não? Se a resposta for sim, então, assim como Timóteo, estaremos escrevendo uma história que talvez o mundo nunca veja, mas que o céu jamais esquecerá. A jornada de Timóteo nos revela algo profundo. A grandeza espiritual não está nos holofotes, mas no coração que permanece firme quando tudo ao redor tenta desmoronar. Enquanto muitos esperam o palco, Timóteo aceitou o bastidor. Enquanto outros buscavam reconhecimento, ele buscava agradar a Deus. Enquanto alguns desistiam na primeira oposição, ele ficava, orava, suportava, ensinava. E é isso que o Evangelho precisa hoje. De homens e mulheres dispostos a continuar, mesmo sem força, mesmo com medo, mesmo em silêncio. Talvez você, ao ouvir essa história, tenha se identificado com Timóteo. Talvez você se sinta pequeno demais. Talvez ache que tem pouca fé, pouca força, pouca influência. Mas escute com atenção. Você não precisa ser forte. Você só precisa ser fiel. Porque Deus nunca exigiu perfeição. Ele só procura corações disponíveis. O que ele fez com Timóteo, ele pode fazer com você. Pode transformar sua dor em testemunho, sua timidez em autoridade, sua fraqueza em força celestial. E mesmo que o mundo nunca te aplauda, mesmo que ninguém te compreenda, mesmo que a sua história permaneça oculta, o céu está escrevendo tudo. E um dia, diante do trono, você vai ouvir as mesmas palavras que ecoaram para tantos antes de nós. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
Por isso, não pare. Não se acomode. Não desista. Há um chamado sobre sua vida. Você não está ouvindo essa história por acaso. Essa mensagem encontrou você porque Deus ainda tem algo com você. Algo poderoso. Algo eterno. E se você acredita nisso, fique até o fim deste vídeo. Porque agora, vamos orar juntos. E essa oração pode ser o início de uma nova estação sobre a sua vida. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Fique conosco agora. A próxima oração foi feita especialmente por você. Não saia sem ouvir até o fim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento santo, nos colocamos diante da Tua presença com um coração quebrantado. Não viemos aqui com palavras bonitas ou com um currículo de vitórias. Viemos como Timóteo. Cansados, às vezes temerosos, mas ainda dispostos a não desistir. Tu és o Deus que chama os improváveis. Tu és o Deus que vê no silêncio o potencial de um guerreiro. Tu és o Deus que transforma fraqueza em fortaleza, timidez em ousadia, insegurança em autoridade espiritual. E hoje, ó Pai, nós clamamos, desperta o espírito de Timóteo dentro de nós. Desperta em nós a fidelidade que permanece, mesmo sem reconhecimento. Desperta em nós a coragem de continuar, mesmo quando tudo nos diz para parar. Desperta em nós a obediência silenciosa, a mesma que sustentou aquele jovem em meio à perseguição. Sabemos, Senhor, que muitos que estão ouvindo essa oração agora estão lutando batalhas internas. Alguns enfrentam rejeições. Outros convivem com o vazio de uma ausência paterna. Outros ainda foram marcados pela dúvida, pelo medo, pela pressão da responsabilidade. Mas hoje, Pai, assim como Paulo escreveu a Timóteo, nós declaramos sobre cada vida. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Sim, Senhor. Coloca sobre nós esse espírito. Levanta jovens corajosos. Levanta mulheres e homens que não negociam a fé. Levanta líderes ocultos, profetas escondidos, pastores silenciosos, intercessores que o mundo não vê, mas que o céu conhece. Levanta pessoas que mesmo sem nome, sustentam ministérios com oração. Que mesmo sem palco, guardam a doutrina com zelo. Que mesmo com o coração ferido, continuam firmes no chamado. Senhor, cura as feridas que a ausência deixou. Cura as inseguranças da alma. Cura a timidez que paralisa. Cura a autossabotagem que impede tantos de viverem o teu propósito. E que, a partir de hoje, uma nova história comece. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem sinta o renovo vindo dos céus. Que sejam fortalecidos no espírito. Que encontrem sentido, direção e coragem. Porque, assim como Timóteo, não fomos chamados para agradar aos homens. Fomos chamados para cumprir o teu propósito. E se for preciso, se for necessário, vamos até o fim. Com lágrimas nos olhos, mas com a fé acesa. Com o coração partido, mas com o espírito firme. Porque vale a pena. Vale a pena te servir. Vale a pena permanecer. Vale a pena guardar a fé. Em nome de Jesus, amém.